A besta do Apocalipse. Uma análise teológica e histórica, explorando a figura da besta do Apocalipse sob uma perspectiva teológica e histórica. Olá, pessoal! Eu sou Wycliffe, o seu professor virtual. Para ajudar o canal, peço o seu like e sua inscrição no canal. Visão Geral. Nesta aula, faremos um estudo aprofundado sobre a representação da besta do Apocalipse na teologia e na história, analisando suas diversas interpretações ao longo dos séculos. Origens e simbolismo da besta do Apocalipse. A besta do Apocalipse é uma figura misteriosa que aparece no livro bíblico de Apocalipse, também conhecido como Livro da Revelação. A imagem da besta é uma das mais enigmáticas e simbólicas encontradas na literatura apocalíptica. Sua interpretação pode variar de acordo com diferentes tradições teológicas e históricas. Origens da besta do Apocalipse. A figura da besta do Apocalipse tem suas raízes na tradição apocalíptica judaica, onde seres monstruosos e simbólicos são frequentemente utilizados para representar forças malignas e opressivas. No livro de Daniel do Antigo Testamento, por exemplo, também encontramos referências a bestas terríveis que simbolizam os impérios opressores que dominaram o povo de Deus. No contexto do Novo Testamento, especialmente no livro do Apocalipse atribuído a João, a besta é apresentada como um ser complexo e multifacetado, associado a poderes terrenos e espirituais que se opõem ao reino de Deus. Sua identidade e significado são tema de debates e interpretações ao longo da história do cristianismo. Simbolismo da besta do Apocalipse. A besta do Apocalipse é descrita de maneira vívida e simbólica no livro de Apocalipse, principalmente nos capítulos 13 e 17. Ela é associada a características como blasfêmia, perseguição aos seguidores de Deus e aliança com forças malignas. Além disso, a besta é frequentemente vinculada a outras imagens apocalípticas, como o dragão e a prostituta babilônica, que juntas formam um conjunto de símbolos complexos que desafiam a compreensão literal. Diferentes interpretações ao longo da história têm buscado identificar a besta com poderes seculares, figuras históricas ou movimentos políticos. Para alguns estudiosos, a besta pode representar tanto o Império Romano como uma potência opressora do passado, quanto uma realidade contemporânea que desafia os seguidores de Cristo. Considerações finais. A besta do Apocalipse é um símbolo poderoso e enigmático que desafia a imaginação e a interpretação teológica. Suas origens na tradição apocalíptica judaica e suas representações variadas ao longo da história cristã refletem as complexidades do mal, da opressão e da resistência espiritual. A compreensão da besta do Apocalipse continua a ser um desafio para aqueles que buscam decifrar os mistérios do livro da Revelação e refletir sobre as realidades do mundo contemporâneo. Nesta aula, exploramos as origens e simbolismo da besta do Apocalipse, analisamos interpretações teológicas e discutimos o impacto histórico de sua representação. Aprofundamos o entendimento desse tema complexo. Interpretações teológicas da besta do Apocalipse. A besta do Apocalipse, descrita no livro das Revelações, causou e continua causando muitas interpretações teológicas e debates ao longo da história do cristianismo. A figura da besta é descrita como um ser assustador, que emerge do mar e representa o mal e a corrupção no mundo. Interpretações clássicas. As interpretações teológicas clássicas sobre a besta do Apocalipse tendem a associá-la a líderes políticos
ou poderes terrenos que exercem autoridade de forma opressiva e contrária aos princípios divinos. Alguns estudiosos acreditam que a besta representa o Império Romano ou seus líderes, que perseguiram os cristãos nos primeiros séculos da era cristã. Interpretações clássicas. As interpretações teológicas clássicas sobre a besta do Apocalipse tendem a associá-la a líderes políticos ou poderes terrenos que exercem autoridade de forma opressiva e contrária aos princípios divinos. Alguns estudiosos acreditam que a besta representa o Império Romano ou seus líderes, que perseguiram os cristãos nos primeiros séculos de interpretações clássicas. As interpretações teológicas clássicas sobre a besta do Apocalipse tendem a associá-la a líderes políticos ou poderes terrenos que exercem autoridade de forma opressiva e contrária aos princípios divinos. Alguns estudiosos acreditam que a besta representa o Império Romano ou seus líderes, que perseguiram os cristãos nos primeiros séculos da era cristã. A Era Cristã. Abordagens simbólicas. Outras interpretações teológicas adotam uma abordagem simbólica, enxergando a besta como uma representação do sistema político e social corrupto predominante em diferentes épocas da história. Nesse sentido, a besta do Apocalipse pode ser interpretada como um símbolo do poder opressor e da injustiça presente em diversas sociedades. Significado escatológico. Além disso, a besta do Apocalipse também é frequentemente associada a interpretações escatológicas sobre o fim dos tempos e o juízo final. Muitos teólogos acreditam que a aparição da besta está intimamente ligada aos eventos apocalípticos que antecedem a segunda vinda de Cristo e o estabelecimento do reino de Deus na Terra. Impacto histórico da representação da besta do Apocalipse. A representação da besta do Apocalipse, presente no livro bíblico de Apocalipse, tem tido um impacto significativo ao longo da história, tanto no contexto religioso quanto no cultural. A figura da besta, descrita como um ser monstruoso com poderes diabólicos, tem sido interpretada de diversas maneiras ao longo dos séculos. Na arte e literatura. A figura da besta do Apocalipse também foi uma inspiração recorrente na arte e na literatura ao longo dos séculos. Pinturas, esculturas, poemas e obras de ficção frequentemente retratavam a besta como um símbolo do mal e do caos, influenciando a imaginação e as crenças das pessoas. Na teologia. Na teologia cristã, a representação da besta do Apocalipse desempenhou um papel importante na reflexão sobre o mal e a redenção. A interpretação dos símbolos presentes no livro de Apocalipse, incluindo a besta, levantou questões profundas sobre o papel do mal no mundo e a necessidade da fé e da esperança. Nas interpretações contemporâneas, mesmo nos tempos atuais, a representação da besta do Apocalipse continua a despertar interesse e debate. Além das interpretações religiosas tradicionais, a figura da besta também é explorada em contextos culturais, como na literatura de ficção científica e nas representações audiovisuais, trazendo novas perspectivas sobre seu significado simbólico. Em resumo, a representação da besta do Apocalipse teve e ainda tem um impacto significativo na história, influenciando não apenas a religião, mas também a cultura, a arte e o pensamento filosófico. A complexidade e ambiguidade dessa figura continuam a desafiar as interpretações e a alimentar discussões sobre a natureza do mal e a busca pela redenção.
Conclusão. Compreendemos o impacto histórico significativo da representação da besta do Apocalipse ao longo dos séculos, sua influência nas artes, na cultura e na maneira como a sociedade interpreta o Apocalipse. Reconhecemos a importância de explorar o contexto histórico para uma compreensão mais ampla desse tema.